E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu vou falar sobre o motivo no qual eu parei de utilizar hormônios anabolizantes, o motivo no qual eu parei de competir no fisiculturismo, e eu vou fazer uma ligação nisso com o tema até quando vale a pena você utilizar hormônios para fins estéticos. Bom, vamos lá. Quem me conhece, quem já segue aqui, se você é novo no canal, se você for olhar os vídeos antigos, você vai ver que eu, há 4 anos atrás, postava vídeos, tem vídeo contando macros, tem vídeo falando sobre dieta flexível, tem vídeo sobre treino para naturais. Eu produzia esse tipo de conteúdo já, antes de ser moda, né, há muito tempo. Porém, eu comecei a estudar muito, foquei muito na minha faculdade, hoje eu sou formado, eu sou professor de educação física. Na época, eu meio que deixei de lado o YouTube para estudar e foquei mais no Instagram, que é a minha rede social hoje principal. Mas eu decidi voltar para o YouTube agora, porque eu quero falar sobre um assunto que poucas pessoas falam, e eu quero mostrar a minha realidade hoje, que eu acredito que muita gente tem interesse, porque eu deixei de ser atleta de fisiculturismo e eu parei de utilizar hormônios, nem testosterona eu tomo mais. Em 2023, eu cheguei a pesar 120 quilos, hoje é dia 19 de janeiro de 2025, né? Um ano atrás praticamente. Eu tô pesando hoje 101 quilos, então eu perdi praticamente 20 quilos. Mas o motivo de eu ter parado com isso, primeiramente eu repensei o que eu estava fazendo, né? O meu sonho, quando eu comecei, né? O que fazia sentido pra mim? Até os 14 anos de idade eu era obeso. Então eu decidi que eu não queria ser mais obeso e queria mudar meu estilo de vida. Foi quando eu comecei a treinar e fazer dieta. Durante esse processo, essa evolução, foi encaminhando e eu fui evoluindo muito bem. Eu fui evoluir até, de certa forma, rápido. E aí eu fui e falei, pô, acho que eu sou bom nisso mesmo, então vou investir. Quando eu fiz 21 anos de idade, eu decidi que eu queria competir mesmo no fisiculturismo nível alto, né? Ou seja, eu precisava utilizar hormônios porque todo mundo usava e eu queria realmente me destacar. E assim, pessoal, tem algumas fases da nossa vida que a gente, na emoção do momento, a gente pensa alguma coisa que a gente quer aquilo ali vai ser o nosso caminho para sempre. Só que com a maturidade, com o tempo você vai vendo, o tempo vai passando, você vai vendo, pô, não era bem aquilo ali que era pra mim. Aí você lembra do que você pensava lá atrás, na verdade eu queria era isso aqui. E foi basicamente isso que aconteceu comigo. Inicialmente eu queria deixar de ser obeso, deixei de ser obeso. Depois eu queria subir no palco e ganhar alguns troféus para usar a experiência isso e ser treinador. Porém, em 2022, né, eu fui muito bem, eu fiquei em segundo lugar na categoria Classic Physique e na classe Open, né, que é a principal. Tipo, quem ganha Open, normalmente são os caras que vão pro overall, né? São os atletas que são escolhidos para ir pro overall. E eu, com apenas 22 anos de idade, eu bati na trave daquele título, que é um campeonato muito grande, inclusive da Moça Contest, Belo Horizonte. É um campeonato que hoje em dia tem até show profissional nele, em 2024, agora no ano passado, teve show pro da 212 aqui em Belo Horizonte. Na época eu fiquei muito emocionado com isso, falei, pô, é isso que eu quero pra minha vida, eu amo isso, eu vou ser atleta, eu vou ser pro, né? Só que a minha saúde nunca correspondeu a isso, né? A minha realidade nunca foi favorável a isso. Porque com 12 anos de idade eu já tinha pressão alta, né? Eu tenho histórico disso na família, de problemas cardíacos. Mas eu fui mesmo assim, eu falei, vamos ver o que dá, só vamos, eu acho que se eu não morrer tá bom. E eu não morri, graças a Deus. Mas, primeiro de tudo, psicológico, tá? Pessoal, o hormônio acaba com o psicológico da pessoa, seja homem, seja mulher. Tem muitos estudos que indicam efeitos negativos no psicológico da pessoa. A pessoa se torna muito individualista, ela passa a ter menos sentimentos, ela passa a ter menos empatia. Isso são fatos, tá? Isso foram coisas que aconteceram comigo, né? E eu tô falando, né? E existem também estudos que comprovam que acontece com todo mundo que usa, tá? Basicamente, se você não tiver a mentalidade muito focada no seu objetivo, que no caso são os atletas de alto nível, que eu super admiro, são pessoas, cara, eu admiro muito, tá? Os atletas profissionais ou os amadores que estão na briga para ser profissionais, né? Que era onde eu me encontrava em 2022 e 2023. Todas as pessoas que eu tive oportunidade de conhecer, que já estão no topo desse esporte, como atleta ou como treinadores, eles já passaram por muitas coisas e todos eles, hoje em dia, têm uma perspectiva muito mais avançada. Não generalizando, mas a maioria, sim, eles têm realmente uma mentalidade muito forte, uma resiliência, mas eles também têm a consciência de que eles não são melhores que ninguém porque eles puxam ferro e fazem dieta. O que acontece no meio amador, iniciante, é que as pessoas acham que elas são melhores porque elas fazem isso, sabe? É muito comum você ver um atleta de nariz empinado e tratando mal, às vezes, o iniciante da academia, ou até mesmo a mulher, a namorada, a esposa, sendo ignorante, porque literalmente eles acham que eles são um ser superior, porque puxa ferro, faz dieta, se aplica, come direito, dorme direito, enfim, direito depende do ponto de vista, né? Porque atletas também utilizam outros tipos de drogas, é muito comum. Isso aí também não é problema de ninguém, cada um que quer, cada um tem atleta que usa, tem atleta que não usa, então não tem nada a ver com esporte, mas isso é só um relato mesmo, né? Como eu tô passando aqui. Em 2023, quando eu tive esse meu maior tamanho, meu maior shape, que era também a fase que eu mais estava utilizando hormônios, foi a fase que minha cabeça ficou pior. Eu tive depressão, né? Eu estava morando no sul, eu mudei para 1.700 km de distância da minha casa, eu tive muitos problemas psicológicos, eu desenvolvi depressão, eu comecei a fazer tratamento com psicólogo, com psiquiatra, enfim, eu fiquei muito mal da cabeça, mas o meu shape era gigante, né? O melhor shape da minha vida, falando de volume, né? 20 quilos a mais que eu tinha hoje, então tá bem grande mesmo. Porém, eu tive muitos efeitos psicológicos e não só psicológicos, né? Eu não lembro se eu citei, mas eu tive muitas acnes no começo. O peito, minha pele, que ficou toda cheia de acne. Eu tive que usar Rocutan, que é o remédio mais forte para tratar acne que existe, também tem muitos efeitos colaterais. Ou seja, eu tive que usar uma droga para conter o efeito de outra droga. E é isso que acontece com a maioria dos atletas, né, que estão nesse meio. A verdade é essa, né? Eles têm que usar muita coisa para conter os colaterais, né? Então basicamente usando uma droga para diminuir o efeito da outra. Tem atleta que usa remédio para dormir, remédio para acordar, pré-treino e ainda cheira, entendeu? Então é coisa loucura. E normalmente são esses atletas que vão de base, tá? Os atletas realmente que seguem uma vida disciplinada e que não tem esse histórico, né, desse estilo de vida aí, que vive realmente uma vida regrada, voltada para o fisiculturismo. Vou citar um exemplo. O Chris Banks, né, o maior campeão da Classic Physique. Ele é um cara que aparenta, né, pelo menos ele aparenta realmente viver uma vida
totalmente centrada nisso. Ou ele treina ou ele tá com a família dele. É sempre isso que ele demonstra pra gente, né? Então, o Derek Lunsford, enfim, os outros atletas estão no topo, né, gente? Isso eu tô falando do top olímpico, mas a gente tem brasileiros que tá lá também, Diogo Montenegro, na Mississippi, Edvan Palmeira, né, o próprio Ramon Dino. Se você usa esse tipo de hormônio para fins estéticos, você tem que colocar na balança até que ponto vale a pena, tá? Se você não tem efeitos colaterais, ou você acha que você não tem, você tá tendo e não tá percebendo, porque normalmente esses efeitos psicológicos, quem percebe mais é quem tá do lado, tá? Quem tá convivendo com você que vai perceber que você tá meio doido, que você tá meio estressadinho, enfim. Com o passar do tempo, isso vai se tornando um problema muito grande, porque essas pessoas têm um ego muito frágil. Tem um ego muito frágil. O cara tem 120 quilos e o cara chora igual uma criancinha de sair lágrima deitado no chão esperneando, sabe? Isso é muito comum, gente, tá? Só que no Instagram, na rede social, ninguém posta isso. Você tem que pesar na balança se realmente vale. Porque no começo, quando você começa a utilizar esse tipo de hormônio, é muito legal, né? Porque você tem muitos efeitos positivos, como ganhar massa. Mas logo você começa a ter efeitos laterais que às vezes não é o que você não quer pagar esse preço, sabe? Eu comecei a ter a pressão muito alta, comecei a notar que eu tava com dificuldade para subir escada, enfim, para andar, para respirar, para baixar, para amarrar o tênis. E aí eu comecei a ferir minha pressão e a pressão tava sempre alteradíssima. Foi quando eu decidi, falei, vou parar, senão eu vou morrer cedo, eu vou ter um infarto. Nessa época aí, sem censura, eu vou falar o que eu tava usando, não vou falar a quantidade, mas eu usava trembolona, estano, oxandrolona, testosterona, T3, T4 e clenbuterol. Eu usava 6 tipos de drogas e 2 eram estimulantes para poder aumentar o gasto calórico, que é o clenbuterol, T3, T4, que acelera muito, muito mesmo, além de todas as outras drogas que eu citei. Então, eu cortei tudo e fiquei só com testosterona. E aí foi quando eu continuei treinando, eu ainda achava que eu voltaria, né? Eu ainda tinha essa mentalidade. Eu cortei tudo e a minha pressão em poucos meses depois se normalizou, tá? Meu peso começou a cair, meu peso estava muito alto para um ser humano saudável, né? E como eu já vim da obesidade, quando eu era criança eu também já tinha um sobrepeso. Basicamente, depois que eu virei adulto, eu voltei a ter o sobrepeso, só que não era mais de gordura, era de músculo, né? Mas ainda é considerado que o meu corpo é sobrepeso. Pro meu coração, tem que bombear mais sangue, ou seja, vai trabalhar mais. Depois que eu parei realmente com isso, eu só tive melhoras, tanto no sistema cardiovascular, a minha disposição. Hoje em dia eu voltei a correr, eu fiz uma prova de 5 km de rua no ano passado, foi um feito muito grande pra mim, porque fisiculturista não corre, você sabe que não. Eu tava com 110 quilos ainda, eu tava nesse próximo, hoje eu tô com 101, eu tô 9 quilos mais leve do que quando eu corri 5 km. Eu acredito que se eu fosse correr hoje, eu correria melhor ainda, né? O meu psicológico, hoje em dia eu consigo ter uma clareza muito maior sobre as coisas, eu consigo ter mais empatia, eu consigo ter mais sentimentos, né? Eu voltei a aproximar muito mais da minha família, eu voltei a me aproximar mais de Deus, eu consegui ter um controle maior sobre a minha espiritualidade, que eu tava meio perdido no que eu tava fazendo na vida, qual era o sentido, por que eu tava aqui. Enfim, era uma confusão mental muito grande. E que também estava refletindo não só no mental, né, mas também nos efeitos colaterais do corpo, que era o coração, a pele. Nesse meio termo, que eu estava usando só texto, depois que eu tinha cortado a maioria dos hormônios, né, eu fui fazer supino reto com barra, tinha 80 kg de cada lado. Eu sempre gostei de treinar forte, eu ainda continuo treinando muito pesado. Né, atualmente estou fazendo levantamento de terra com 120 kg. Então, mesmo natural, tá? Força não tem nada a ver com os seus hormônios. Se você treina para força, você pode ser forte, independente do seu tamanho, tá? Então, eu rompi o peito, fazendo supino com 80 kg de cada lado. Foi um rompimento de 50%. O meu peito, hoje em dia eu não sinto mais dor igual antes, né? Mas esse peito que é o rompido, ele não contrai mais igual esse, né? Eu teria que fazer uma cirurgia para poder voltar à estética igual era antes. Mas como eu não tenho mais objetivo nenhum para competir, eu subir no palco, eu não pretendo fazer a cirurgia. A não ser que eu posso mudar de ideia, tá? Mas hoje em dia eu não pretendo fazer. Eu acho que não tem necessidade porque eu não quero mais competir. E é só isso que muda, basicamente, não muda nada. O motivo de eu ter rompido o peito, tá? Não vou falar que foi por um fator, é multifatorial, tá, gente? É um conjunto de coisas que fez eu chegar ali, tá? Não é tipo cair um avião. Não cai um avião por um motivo só, tá? É um tanto. Romper o peito também é a mesma coisa para um atleta, tá? Eu não estava periodizando meu treino, tá? Eu só queria fazer força. Eu estava treinando mais na emoção do que na técnica, tá? Eu queria meio descontar as minhas tristezas, os meus problemas, as minhas raivas. Eu estava depressivo. Eu queria descontar isso na barra de supino, com 80 kg de cada lado. Aí vocês imaginam o que deu. Eu ia fazer 3 repetições, eu já dominava aquela carga, tá? A periodização estava bonitinha, eu já fazia com aquela carga já. E eu queria fazer mais repetições. E aí eu peguei eu tava fazendo só um RM, eu queria fazer 3 repetições, peguei pra fazer 3. Fiz as 3. 1, 2, 3. E eu falei, eu vou fazer mais uma, porque dava, na minha cabeça dava, né? Foi nessa quarta que eu rompi o peito. E aí foi triste. Ainda bem que tinha o David, que o tava comigo, puxou a barra e me salvou lá. E aí depois disso aí eu fiquei uns 6, 7 meses sem treinar peito, não tava mais utilizando hormônio, né? Foi aí que eu parei de vez mesmo, aí eu parei de aplicar testosterona. E quando eu parei, inicialmente eu tive sim uma queda de testo, eu não cheguei a fazer o exame, para não ficar com a cabeça ruim e querer voltar a usar. Eu utilizei alguns manipulados, tá? Para que me ajudassem a voltar a produzir testosterona natural. Se você tiver interesse na minha consultoria, tem aqui na descrição, tá? Eu dou toda a orientação para pessoas que estão buscando mudar o estilo de vida, né? Seja o objetivo para emagrecimento, hipertrofia ou mesmo longevidade. Vocês viram aí que foram um elo de coisas de quando eu harmonizei que ligaram para eu falar, vou parar. Né? Não foi só um motivo, foram vários motivos. E aí, eu parei, a minha testo com certeza caiu bastante, eu fiquei mal psicologicamente por isso. Eu não tinha a mesma força do que antes, não consegui treinar com as mesmas cargas de antes, você mexia um pouco a cabeça de quem eu sou viciado em treinar e puxar ferro. E aos poucos eu fui percebendo uma melhora, tá, gente? A minha testo foi melhorando, e aí eu falei, agora eu vou fazer o exame. Eu fiz o exame e a minha testo deu 680 nanograma por decilitro, que é tipo uma quantidade ok, até tá acima de médio e alto, tá? Entre médio e alto para indivíduos naturais, tá? Então, basicamente, eu consegui recuperar minha produção de testosterona naturalmente, né? Eu posso dizer que eu não sou mais dependente de testosterona, porque há um ano atrás eu usava 1 ml por semana, no mínimo. Uma das coisas que eu tive de melhora na minha vida, na minha qualidade de vida, depois que eu parei de hormonizar e que eu parei de competir, foi parar de pesar comida. Eu sou ex-obeso, então todo mundo que é ex-obeso provavelmente já teve problema com compulsão alimentar. Até mesmo quem não é, tá? O atleta de fisiculturismo costuma desenvolver a compulsão alimentar
depois de dietas restritas, assim, um rebote pós-campeonato ali, o cara até quase morrer. E ele desenvolve, tá? Depois que eu parei, há 1 ano e meio, de pesar comida, eu não tive mais compulsão alimentar, eu não tive mais problema nenhum com alimentação, hoje em dia eu como intuitivamente, eu sei me alimentar, tá? Eu acho que é interessantíssimo que o paciente aprenda o que ele tem que comer, tá? Eu acho que educação nutricional ou nutrição básica seriam 2 bons nomes para uma matéria que poderia existir no ensino fundamental, no ensino médio, para as pessoas já crescerem e terem ideia de como se alimentar, como devem se alimentar, né? E depois que você entende isso aí, você não precisa ficar refém da balança, tá? Mas o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero falar mal de quem usa texto, não, tá, gente? De forma alguma. E outra coisa, esse relato aqui é pra quem não quer ser atleta, tá, gente? Eu tive só minha experiência. É o que eu queria ter. Eu queria ter experiência em alguns troféus. Eu tenho 5 troféus como atleta e 12 como treinador. Então, hoje em dia, eu aplico toda a experiência que eu obtive, né, como atleta, em toda essa fase da minha vida, eu aplico ela no meu trabalho como coach. Eu sou viciado, eu sou apaixonado por fisiculturismo, eu gosto muito do esporte. E eu gosto de estar presente nos campeonatos. Ano passado eu fui em 5 campeonatos presencialmente. Esse ano eu pretendo ir no Arnold Classic, que é a maior feira da América Latina de evento fitness, né? Então eu quero ir, eu já fui no Mr. Olympia, esse ano eu quero ir no Arnold Classic. Enfim, não quero falar mal de quem usa, se você usa, se você não usa. Esse aqui é o meu relato, eu espero que você goste. Se inscreva no canal e dá um like nesse vídeo aqui. Tamo junto.